Olá pessoal, tudo bom? Todo mundo me escuta? Sejam bem-vindos. Essa aqui é uma masterclass. É uma contrapartida de um projeto que eu conquistei realizar esse ano. Um projeto do Conexão Cultura DF, que é fornecido pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Eu fui contemplado por uma residência artística para ir até a Alemanha conhecer a doutora Irene Aleluia. Eu estou desenvolvendo um filme sobre essa senhora aqui e já eu conto um pouquinho sobre ela. Primeiro, queria dar um oi para geral e aí vou dar um oi para a câmera também, só para mostrar quem está aqui. Ei! Massa! Cadê minha câmera? Cadê minha câmera? Tá ajustado aí? Tá aparecendo? Tá bom. Gente, primeiro eu quero me apresentar. Eu sou Bruno Caldas. Eu sou um homem branco, de óculos, barba, cabelos cacheados, altos, forte, de camisa de botão com uns desenhos, né? Meio maçônicos assim, calça jeans, tá? Eu sou um cineasta aqui de Brasília. Vocês sabem o que é um cineasta? Quem sabe o que é um cineasta? O que é um cineasta? Oi? Uma pessoa que faz filme, né? Mas não é só uma pessoa que faz filme. O Wagner Moura é uma pessoa que faz filme, ele é cineasta? Agora é, porque ele já dirigiu um filme, né? Cineasta é alguém que faz o roteiro, produz e dirige o filme. É um especialista em cinema. Eu sou um especialista em cinema aqui em Brasília. Já fiz alguns curta-metragens, alguns documentários. E agora eu estou me aventurando para fazer alguns filmes de ficção. Um dos quais é o filme Aleluia. Tá? Para eu conseguir realizar esses filmes aqui em Brasília, eu usufruo de um grande mecanismo de fomento aqui em Brasília chamado FAC-DF, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Vocês conhecem o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal? Levanta a mão. Ninguém conhece? Pois é, que massa, que eu vou dar oportunidade para vocês conhecerem. O Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal possibilita que nós, artistas do Distrito Federal, conseguimos fundo, dinheiro, para fazer arte, cultura. Então tem uma galera do circo que acessa o fundo de apoio, tem a galera do teatro, tem a galera da música, tem gente que escreve livro para publicar, concorre ao fundo para poder publicar um livro. E eu sou um cineasta que concorro ao fundo para fazer filmes. Uma das linhas do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal é o Conexão Cultura. Todo ano, quem é agente cultural do DF tem acesso a uma chave por ano para fazer algum projeto cultural no Brasil ou no exterior. Um curso, fazer uma exposição lá fora. A gente tem acesso a uma chave por ano para fazer uma atividade em algum lugar no Brasil ou no exterior. E esse ano eu decidi investir a minha chave nesse projeto Aleluia. Só para explicar para vocês, todo mundo aqui pode ser um agente cultural do DF. Tá? Um agente cultural do DF é um certificado, o cadastro de ente agente cultural do DF é um certificado que a Secretaria de Cultura do DF fornece para os artistas do Distrito Federal ter acesso a esse fundo de cultura. Tá? Para você ter acesso, basta você comprovar que você tenha atuado na cultura do Distrito Federal há pelo menos 2 anos e que mora pelo menos 2 anos no Distrito Federal. Assim você pode ter acesso aos dinheiros que tem para a cultura. Bacana, né? Legal? Massa, né? Porque também somos trabalhadores. Vocês sabiam que a cultura é a economia que mais movimenta dinheiro e produz dinheiro no Brasil? Sabia?
a cultura é a economia número 1 do Brasil. É que mais dá dinheiro, é que mais emprega. Imagina, tanta gente que trabalha na Globo, né? E aqui a gente também tem esses momentos. E graças a esse momento do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, eu consegui fazer 2 curtas-metragens, um longa documentário, e agora estou produzindo outros filmes, um dos quais o Aleluia. Fiquei sabendo que vocês estão produzindo uns filmes, é isso? É? Quem é o roteirista aqui? Levanta a mão. Quem escreveu o roteiro? Olha, escreveu o roteiro. Massa. Quem fez a câmera? Quem que fez a câmera aqui? Ó, o cara, a mina da câmera, massa. Ó, massa. Quem foi a atriz aqui? Olha, o ator ali, o ator. Massa. Quem foi o diretor? Quem é o diretor do filme? Olha, diretora, massa. Diretoras mulheres, ó, diretoras mulheres, massa. E quem fez o som? Quem fez o som? Olha, eu tô falando aí, professor, todo mundo esquece do som, hein? Apolo, tem que fazer uma contrapartida de som aí. Massa. Pô, muito orgulho de vocês. Então, vocês estão fazendo esses cursos agora, vocês pegam e garantam que no filme tem o crédito de vocês, entendeu? Aí tem a data do crédito, beleza? Daqui a 2 anos, você vai lá na Secretaria de Cultura com essa data e com esse crédito e tira o seu cadastro de agente cultural do DF, para vocês serem agentes culturais do DF, para poder acessar esses fundos, que eu também acesso, entendeu? Aí vocês passam a concorrer a investimento para fazer a arte de vocês e ter dinheiro para trabalhar. Porque artista, apesar de ser legal, divertido, bonito, nós somos trabalhadores de uma economia criativa. Essa economia criativa gera renda, emprega pessoas, né? E nesse caso, eu empreguei uma ficha do meu Conexão Cultura DF para ir até a Alemanha conhecer a dona Helena. Mulher bonita, né? Olha que linda ela. Linda. Uma mulher de 82 anos de idade, parece que tem 60. Fala que é uma beleza. Pois é, eu vou falar um pouquinho do meu filme aí que estou desenvolvendo. Vocês querem conhecer? Massa, né? A Irene, ela é amiga da minha mãe. Minha mãe é da Universidade de Brasília, ela é professora. Numa dessas idas e vindas, eu comecei a conhecer a história dela, né? Aí ela me contou a história dela, que ela era uma menina pobre de Salvador. Ela foi adotada pela tia, buscaram ela pegaram ela, estava abandonada dentro de casa. Aí a tia começou a criar ela, o pai dela abandonou ela com a tia. Né? Ixi! Estava toda aqui no pitch. Massa! Aí ela, né, abandonada, triste, com 7 anos de idade, a menor memória que ela tem dos 6, ela querendo entrar na escola, a tia falava, não, vamos lavar uma louça aqui, e tratava ela mal, batia nela e na irmã dela. Um desastre essa história, lá em Salvador, 1960. Aí todo ano ela falava, nossa, quero ir para a escola, vamos lá, e a tia levava ela para a escola, aí as freiras olhavam para ela, olhavam para a tia, pobrezinha, toda magrinha, pretinha. Aí falou, não, tem vaga aqui não. Aí no outro ano, pô tia, vamos lá de novo. Aí a tia pegava o ônibus, ia para a escola que ela queria uma escola específica. Aí levava ela para a escola, aí as freiras, não tem vaga aqui não. Aí no terceiro ano, ela, vamos lá tia, não, tem coisa melhor para fazer, vai lá você. Aí ela, beleza, vou lá. Com 9 anos de idade, a menina pega um bus, sozinho, um ônibus, vai para a escola, a freira olha para ela, quem é você? Eu sou a Irene. Cadê sua mãe? Não veio. Então vem cá. Ele levou ela para a diretoria e fez a inscrição dela para a escola. Por ela ter ido para a escola sozinha, ela conseguiu se matricular numa escola, né? Lá na década de 60. E assim ela foi indo, estudando, né? Na maior dificuldade, aí conseguiu se formar, depois conseguiu entrar para uma faculdade, aí depois ela foi fazer uma pós. De repente ela estava entrando na Alemanha, assim, com 20 anos, pensa. Uma mulher, assim, perdida na Alemanha para fazer um doutorado na Alemanha. Chegou lá, começou a trabalhar com
com energia nuclear, aí voltou para o Brasil, se transformou a mulher mais foda da energia nuclear no Brasil, trabalhando com, pensa, bomba atômica, cara. Mulher muito, muito potente, né? E nessa ela começou a cuidar da família dela, né? A galera que era também super pobre, ajudava os sobrinhos a ir para a escola, pagava curso para os sobrinhos, ajudava os primos, né? E ela, foi até, viajou o mundo inteiro, conheceu o mundo inteiro, pela força dos estudos, pela força da pesquisa, da ciência que ela teve contato. Ela queria fazer medicina, mas não tinha como fazer medicina. A única porta que ela viu foi da química, e ela se tornou a primeira doutora química negra do Brasil. Pensa, gente, que mulher fantástica. Quando ela estava chegando aos 70 anos de idade, ela falou: pô, eu preciso escrever essa história, inspirar outras meninas pretas do meu país para entender o potencial, né, que a gente tem. E ela começou a escrever a história dela no computador. Quando ela tinha terminado, ela não tinha acesso ao FAQ, aí ela procurou editoras. Quando ela um dia entrou no computador, o computador pifou. Aí ela: caramba, cadê meu livro? Aí pegou um HD, o HD não funcionou. Ela: nossa, apagou tudo. Ela teve que começar a escrever o livro de novo. Pensa nessa ladaia. Vocês conseguiriam escrever um livro 2 vezes? Difícil, né? Ela hesitou, aí o marido falou: não, vamos tentar de novo. Ela começou a escrever de novo. Mas nessa segunda escrita, ela começou a ter umas visões assim: cara, o que aconteceu com minha mãe? Ela começou a lembrar da violência que ela sofria com a tia, que a tia era muito violenta, batia muito nela. E ela lembrava aquilo, ela falou: nossa, e agora? Como é que eu completo esse livro com essa história? Mas ela não sabia o que tinha acontecido com a mãe dela. A mãe dela tinha morrido antes que ela conseguisse ter memória. Entendeu? Ela foi adotada com 6 anos de idade. Então ela começou a procurar os primos que estavam vivos ainda, porque os tios já tinham morrido. Ela voltou para o Brasil, foi na casa de um primo já ali no leito de morte, pronto para morrer, e ela já chegou velhinha. E aí, primo, tudo bem? O que aconteceu com minha mãe? Não mexe nisso não, ele. Como assim? O que aconteceu com minha mãe? Você sabe de alguma coisa? Não, menina, deixa isso pra lá. Não, cara, você tem que contar o que aconteceu com minha mãe. Aí, pô, olha só, é um segredo de família. A tia que te criou matou sua mãe. O que você faria, velho? Imagina. Mataria a tia. A tia já tinha morrido. A tia que ela chamou de mãe, tia-mãe. Mesmo depois de tanta violência, né, cara? Tia-mãe, minha tia-mãe. Oi? Colocava fogo no caixão dela. Uma boa, hein? O que mais? O que você faria? O que você faria? Tem que fazer, né? Ia lá, chutava o túmulo. Pois é, a cabeça dela, ó, explodiu naquela hora. Então, o que eu faço da vida da pessoa depois de tudo isso que eu descobri? Porque tudo que ela viu na vida dela virou outra história. Aquela menina que tinha superado a pobreza, a violência, o racismo o tempo inteiro. Pensa, vocês já viram aquele vídeo da Glória Maria? Já viram esse vídeo da Glória Maria? Vocês sabem quem é a Glória Maria? Não? Glória Maria foi uma grande jornalista do Brasil. Morreu recentemente, uma mulher preta. É de uma geração que, se hoje a gente não vê muito racismo assim exposto, o racismo na década de 60, 70, era escancarado. Entendeu? As pessoas assim impediam as outras de ir e vir. Você não podia entrar numa escola, você não podia entrar num hotel. Cada vez mais que você vai para o passado era pior. Então ela teve toda aquela lembrança dela, de tudo que ela passou, agora virou a morte da mãe dela. Quando ela me contou essa história do livro que ela finalmente conseguiu escrever depois de toda essa jornada que ela passou, porque depois que ela descobriu, ela teve que voltar para o computador,
e ver como é que contava toda aquela história, com essa história da mãe dela morta, que ela não sabe até hoje o que aconteceu com a mãe dela, né? Então a gente foi conversando, ela falou, pô, eu tenho esse livro aqui, eu cineasta, olhei para aquela história, minha mãe já tinha me dado uma ligada, falou, ó, conhece a história da Irene, a Irene tem uma história cabulosa, né, da mãe dela e tal. Aí eu fui ler o livro, falei, Irene, quero fazer seu filme. Então a gente fez um contrato de licenciamento, né? Vocês sabem o que é um contrato de licenciamento? Uma cessão? É um contrato que permite que eu trabalhe a história dela para transformar num filme, né? Então eu comecei por aí, consegui fazer um contrato de licenciamento e nessa eu comecei a desenvolver esse projeto de uma forma que eu conseguisse fazer o livro. E o meu primeiro ato, né, minha primeira atitude foi escrever esse projeto, né, no Conexão Cultura BR, para eu poder ir para a Alemanha e conversar e gravar a Dona Irene, né, e pegar o depoimento dela para conseguir começar a desenvolver esse projeto, para desenvolver um projeto cinematográfico. Consegui captar 100 mil reais para esse projeto, uma equipe que eu já vinha trabalhando. A gente foi uma equipe de 5, essenciais para um filme. E qual é a equipe mínima que vocês precisam fazer um filme aqui nesse 5? Vocês sabem? Diretor, roteirista, som e mais. Figurinista, boa, foi com figurinista. Oi? E o cameraman. Então peguei uma equipe dessa, bem legal. Som, figurinista, o câmera, roteirista. E a gente foi para a Alemanha com essa verba do Fundo de Apoio à Cultura, através do programa Conexão Cultura, e fomos até a Alemanha entrevistar a Dona Irene. Tá? Essa é a Dona Irene, olha que linda. Né? Muito bonita, né? Eu quero perguntar para vocês, se vocês têm alguma dúvida, assim, primeiro, né? Como é que é fazer cinema em Brasília? Tem alguma pergunta para mim nesse momento? Alguém tem alguma pergunta? Posso seguir? Tá gravando aí ainda? Você que grava. Tá. Então tá. Então vou mostrar para vocês um pouco do que foi essa gravação, beleza? Primeiro eu quero mostrar, só um minutinho, já que eu estou aqui na apresentação, né? Nessa apresentação, primeiro eu parto por uma sinopse, né? Essa história é bem fabulosa, né? Essa história é bem pesada, né? E eu fiquei pensando como é que eu faço para essa história virar um filme, né? Então agora eu quero falar um pouquinho sobre estrutura de história, né? Vocês conhecem a estrutura de história? A estrutura clássica da história tem 3 atos, né? Vocês já ouviram isso? 3 atos, começo, meio e fim. Muito bem. E o que sempre tem no filme? Sempre tem no filme. Nenhum filme falso. Oi? Clímax tem. Se não tiver, o filme é chato, né? Não, dentro do filme. Oi? Plot twist é legal. Plot twist é lá no final. Sempre tem um protagonista, uma história de alguém, né? Uma história de uma pessoa, uma história de um cachorro, uma história de um protagonista, um personagem principal, né? Quem é o personagem principal do filme Aleluia? A Irene Aleluia. Quem é o personagem principal? Fale o nome de um filme, você que está achando legal. Fala o nome do último filme que você viu. Oi? Pode ser sério, você também segue, mesmo formato. Como?
Eu não estou escutando. Como é que é? Passa aqui, fala aqui. Fala. A quinta temporada de Stranger Things. Quem é que viu a quinta temporada de Stranger Things? Olha, é legal? Falaram que é melhor, hein? É a melhor? É? Ou é ruimzinho? É bom, muito bom. Quem é a protagonista desse filme? O Will! Difícil dessa vez. Não é Eleven, não? Falaram que era o Will? É? Difícil, né? Difícil. Esse daí segue um formato assim, que tem vários meio que protagonistas, né? Mas entre o Will e a Eleven, eu acho que é Eleven, não é não? Quem é que tem um desejo na história? Que quer fazer alguma coisa? No Stranger Things. Protagonista de todo filme tem um desejo de fazer alguma coisa. A Eleven, né? A 11 é a 11. É a 11 o nome dela, né? Tá bom. A 11 deseja alguma coisa. Qual é o desejo dela? Eu não assisti essa temporada. Mas eu acho que é o Will. Não é o Will que quer matar o cara? Oi? Ela quer destruir o Vecna. Ela quer destruir o Vecna. Gente, vocês estão discutindo isso? É isso? O desejo é destruir os Vecna. Vecna, exato. Quantos episódios tem nessa temporada? 8? 8? Olha que engraçado. 4, beleza. E esse desejo é apresentado em qual episódio? Em todos, né? Em todos. Mas você já começa no episódio 1 sabendo, eles querem destruir o Vecna. É porque no Stranger Things já é uma série, né? Você já tá sabendo. Vocês lembram do primeira temporada? A primeira temporada é quase um filme também, cheio de episódios. A estrutura básica de qualquer filme, qualquer história que vocês forem ver, é uma estrutura clássica, né? Existe um protagonista, ou vários protagonistas, que tem um desejo, às vezes ele nem sabe desse desejo, às vezes é uma necessidade que aparece em algum momento. Esse desejo, ele é incentivado no momento mais ou menos no começo do filme, chamado incidente incitante. Alguma coisa acontece que ele fala, vixe, é agora, eu vou ter que mover nesse sentido, eu preciso resolver esse problema, eu preciso matar o Vecna, não é? Vecna! Não, ele não. Eu tô errando o nome do bicho, é isso? Faz muito tempo que eu assisto. Vecna. Oi? Fala aqui. Vecna. Eu falo. É o Vecna. Em algum momento o Vecna aparece, não é? O Vecna fala, vou matar vocês. Eu lembro numa temporada que mata o menino e gente, a gente tem que matar o Vecna. E tipo, vão aí, passam 7 temporadas, 7 episódios, tentando matar o Vecna e acham que matam. Aí o Vecna morre. Ele volta e começam de novo, o mesmo motor, né? Segue o mesmo formato de qualquer filme que vocês assistem. O protagonista é incentivado a correr atrás de um objetivo. E quando ele mata o Vecna dessa vez. Alguém terminou? Mata?
Mata de verdade ou é de mentirinha que nem nós vamos temporada? Arranca a cabeça dele ou ele se sai assim pro escuro e fala, eu voltarei. Acho que mata, né? Porque é a última temporada, eles não querem fazer mais. Eu acho que dessa vez matam, né? Quando matam, quando alcança o desejo, atenção aqui. Quando alcança o desejo, a gente chama de clímax. O clímax do filme, né? Então recebo essa história da doutora Irene falando, caramba, eu quero fazer esse filme. Como é que eu vou fazer esse filme? Que clímax é esse? Que desejo é esse? Se a Irene é a protagonista, qual é o desejo dela? Estudar ela já estudou, só se eu fizer a história dela estudando. Mas ninguém, quando eu falei, uma menina que estuda, ninguém falou assim, descobriu a mãe dela, né? Descobriu a história da mãe dela, mas como é que é um final positivo descobrir que a mãe foi morta pela tia? Difícil, né? Tô nessa, gente, construindo esse roteiro. Quem quiser me ajudar, pode vir aí, que tá bem difícil. Então a gente está estudando agora essa história da doutora Irene, para ver como é que a gente estrutura essa história para caber num formato pelo menos básico, do formato clássico de estrutura de roteiro, que envolve protagonista, a gente apresenta ele, o que acontece, né? Ela vai e chega um clima que ela alcança um desejo que ela estava tendo. Esse desejo é motivado pelo que acontece. Atualmente, eu estou nesse o que acontece quando ela descobre que a mãe foi morta pela tia. E o desejo dela é terminar o livro dela. Bom, né? Imagina, no final ela consegue terminar o livro, né? E apresenta o livro para o mercado, todo mundo bate palma, emocionante, né? Alguém abraça ela. Toda essa história ainda, estamos vendo. Mas até aqui, ela está tentando entender o que aconteceu com essa morte, como é que a mãe dela foi morta. Ela não sabe. O amiguinho aqui, pergunta boa. Ele perguntou, se o meu final vai ser só ela terminando de fazer o livro? Pode ser. É meio sem graça, né? Essa que é a minha preocupação. Não quero um filme, ela não merece um filme sem graça, doutora Irene, né? Então a gente está nessa construção. Como é que faz? É chegar no final emocionante, né? Mas às vezes escrever um livro é bem difícil. Às vezes escrever um livro, ela tem que entrar num mundo, né, difícil para ela entrar, no mundo da memória, no mundo da superação, no mundo da tragédia, né? É difícil escrever um livro. Quem já escreveu um livro aqui? Levanta a mão. Escritores aqui, massa, 3, 4 escritores. Massa, é difícil, não é? Escrever um livro, parece que você pega uma cutícula assim, aí você vai tirando, aí a pelinha não sai. Aí vai subindo assim pela pele, aí quando você vê já está saindo no braço assim, e quando você vê ela está chegando no seu olho assim, essa é a sensação que eu tenho ao escrever um livro. Porque você se expõe, você se abre, né? É muito difícil escrever um livro. O roteiro também. Então a gente está nessa busca. Boa pergunta, né? E vale a pena ela ser no final, o clímax, ela conseguir terminar de escrever esse livro dela. É uma boa pergunta. Eu estou nessa jornada, a gente está no começo do projeto, né? Então eu conseguia captar 100 mil para esse desenvolvimento aqui, a gente foi lá, poder ir lá em Colônia, lá na Alemanha. Mas quanto vocês acham que custa um filme de longa-metragem para fazer? Alguém tem alguma ideia? Oi? Quanto custa fazer um filme? 50 mil. 50 mil? 50 mil você faz um curta de 5 minutos. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão.
10 e 2 milhões para fazer um filme. Exatamente. Milhões, gente. Fazer um filme. 6 milhões, 4 milhões. E ó, pensa bem, você tem que escrever o roteiro. Escrever o roteiro é uma equipe de 10 pessoas. Tá? Você vai lá, o roteirista, aí alguém tem que revisar, o outro tem que fazer uma assessoria, aí o outro tem que divulgar o roteiro, conseguir mais dinheiro, não sei o que. Você joga aí 200 mil. Aí para filmar, que é a parte mais cara, você precisa de 1,5 milhão, mínimo. Para finalizar, editar, um cara montando lá para você, fazer o som, a música, fazer a música, você precisa de 1 milhão. Dependendo do filme, o ator vai cobrar 1 milhão só para ele dar um sorriso no seu filme, porque ele vai atrair público. Né? Então os valores vão subindo dependendo do filme. Você está falando aí de milhões. Alguém assistiu Ainda Estou Aqui? Ó, mas gostou? Gostou? Quem é a protagonista do Ainda Estou Aqui? Fernanda Montenegro. Ó, eu não queria responder, esqueceu o nome da peladinha, Não, eu achei né? que fosse outro filme. Eu achei que fosse outro. Ah, é? Qual filme você achou? Era um lá que o cara morria e a outra via ele. É esse. Ah, é? A Fernanda Montenegro, ela fez o papel da Eunice Paiva, em 2 épocas, né? A Fernanda Montenegro fez o papel da Eunice Paiva idosa, e a Fernanda Torres, a Montenegro errei, né? E a Fernanda Torres fez o papel da Eunice Paiva jovem, exatamente. Mas é a mesma personagem protagonista, né? Qual era o desejo da Eunice Paiva no filme? Encontrar o marido dela, fazer justiça pro marido dela, né? E ela faz justiça quando? Qual é o momento mais bonito do filme? Quando ela recebe, né, o atestado de óbito do marido dela, com o filho do lado, as pessoas reconhecem o filho, né? E vê, ela não consegue o atestado de óbito para saber exatamente. O marido dela morreu. Esse é o clímax da história. Bem singelo, mas até lá ela fica nessa dúvida. Mesmo depois de meus amigos saberem, contarem que ele morreu, ela vai até o final, vai esperando de repente ele aparecer. Enquanto não tiver um atestado de óbito, que é o grande sofrimento de todas as famílias que sofreram na ditadura, é saber o que aconteceram com as pessoas que sumiram. Vocês conhecem um cara chamado Onestino Guimarães? Conhece? Não, só levantou? Mas ó, eu já falei, eu acho, né? Mas ó, você que não prestou atenção. Foi ó. Vai ó. Só isso. Eu tô desesperado. Desesperado. Mas se Deus quiser, vai acontecer. Ano que vem eu vou filmar o filme da Ana Lídia. Alguém conhece a Ana Lídia? Pois é, tô nessa jornada aí também. Bom, é isso, pessoal. Só voltando um pouco de estrutura, vocês entenderam essa parte aqui? Sim. Protagonista, tem um desejo, vai até o clímax. Depois do clímax, o que acontece? Um abraço, né? A galera se abraça, fala que ama, e anda pelo horizonte, né? Vai embora. Aí depois do Vecna, depois que o Vecna morre, aí eles vão se encontrar depois. É só o finalzinho, né? Pra gente aproveitar mais o gosto da história. E vocês aí, qual foi o último filme que você viu? Qual foi o último filme que você viu? Avatar. Nossa, eu vi um. Qual foi o último filme que você viu? Não. Qual foi o último filme que você viu? Não, lá atrás. Qual foi o último filme que você viu?
Gente, eu quero convidar vocês. Hoje é quarta, né? No Cine Brasília. Hoje é quarta, hoje é segunda. Eu tenho a semana inteira ainda para ver esse filme, gente. Agora tá passando um filme super legal, feito por mulheres em Brasília, chamado A Natureza das Coisas Invisíveis. Sobre duas meninas da idade de vocês, que se conhecem, né? A mãe de uma morre, é uma menina, uma das meninas é trans. Filme super singelo, produzido aqui no Distrito Federal pela cineasta Rafa Camelo. Está no Cine Brasília. Quem já foi ao Cine Brasília aqui, levanta a mão. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Professora, qual filme você viu no Cine Brasília? Faz muito tempo. Você que levantou, qual filme você viu no Cine Brasília? Cine Brasília estão aparecendo vários filmes legais, muito vale a pena vocês verem esse, que é A Natureza das Coisas Invisíveis, que é de uma amiga minha super querida, um filme emocionantíssimo, tá bom? Convido vocês, e até essa semana, já eles vão tirar de cartaz, já tem outro filme chegando e vão desesperados. Massa! Alguém tem mais alguma pergunta de cinema aí para mim? Tudo certo? Estou entendendo tudo, né? Massa. Gente, pois é, continuando aqui, queria falar um pouquinho do fato. Vocês estão com o celular na mão aí? Não, né? Vocês podem anotar o endereço aí do endereço que eu quero convidar vocês para seguir, para conhecer mais do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Quero que vocês sigam. Opa, agora. Entendi. Convidar vocês a seguir o Observatório do FAC, tá? Para vocês terem acesso e verem as coisas que estão sendo realizadas no Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. E vocês verem que pode fazer de tudo, de música, teatro, né? Dança, tem tudo lá. Já mostro aí para vocês. E lá na Alemanha, tá? Voltando a essa conexão cultura que eu fiz, a gente se encontrou lá com a doutora Irene e fizemos umas entrevistas com ela. Vou ver se eu consigo ver uma entrevista aqui para vocês. Aí só umas dicas assim, só vou te mostrar umas imagens para vocês entenderem mais assim, na hora da ação, né? A gente foi lá na Alemanha, fizemos algumas entrevistas, também fizemos imagens de cobertura da cidade, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Quantas horas do quê? O filme ele ainda está em desenvolvimento, entendeu? Nessa etapa de desenvolvimento, que custa mais ou menos uns 200 mil reais para a gente fazer, 300 até, a gente estuda a história, né? A gente pesquisa a história, para a gente poder construir esse roteiro. Antes de eu partir para a construção do roteiro, eu preciso conhecer melhor a Dona Irene. Então eu fui lá nessa jornada de desenvolvimento para a gente poder ter um diálogo com ela e pegar entrevistas com ela, sabe? Vamos ver aqui. Oi? E paga quanto? Olha, para roteiro, olha ela aí cozinhando, conversando com a gente. Para roteiro, inclusive assim, no mercado de cinema, existem tabelas que a gente usa como referência, tá? Para roteiro, um roteirista ganha mais ou menos uns 140 mil reais para fazer um roteiro.
na tabela da Associação Brasileira de Roteiristas. Estou chutando mais ou menos um valor por ali. Você tem noção, roteirista de novela. Roteirista de novela é o que mais ganha no mercado audiovisual. Chuta a diária dele, um dia de trabalho. Um pouquinho a mais. 100 mil reais por dia. Por dia. Então assim, você me pergunta se ganha bem? Ganha. Quem é que ganha bem? Quem estuda, quem faz curso, quem faz conexão cultura, quem faz uma viagem para fazer um intercâmbio, quem lê, quem pesquisa. Agora, quem fica no TikTok, não ganha bem? Né? Galera, quem está aí no TikTok hoje em dia? Aconselho, ó, vazarem do TikTok, hein, galera? Então, só para mostrar aqui algumas imagens que a gente captou, tá? A gente captou imagem de cobertura, a gente captou ela com o marido dela. Ela conversando com o marido. Aqui é tudo imagem de cobertura. Né? Aí ela na casa dela cozinhando com o marido. Fez uns ensaios. Né? Ela com a equipe. Aqui é toda a equipe que foi. Né? Vou mostrar aqui a entrevista dela. Essa daqui é a gente fazendo a entrevista com ela. A gente faz uma claquete. Vocês conhecem a claquete? Vocês usaram claquete para filmar aqui? Conhece? É só no Palminha, né? Eu fiz a Palminha também. A claquete é para sincar, né? Imagem e som. Porque a gente grava o som e a imagem separadamente, né? Para pegar uma melhor qualidade de som. Então a gente sentou aqui a doutora Irene na cadeira dela e fizemos uma entrevista com ela aqui para claquete de novo. Quem está batendo aí claquete é a Areta Soares, que eu levei para fazer uma assistência de produção e direção. Vou ver se tem áudio aqui. A luz, os dias como meu pai, aí ela fala pra caramba durante muito tempo, né? Aí depois pegamos imagens de cobertura. Pegamos outra entrevista, ela trabalhando. Tem uma parte aqui que é super legal para juntar com a... Aqui é uma outra entrevista. Essa daqui é a doutora Irene conversando com a roteirista que eu contratei. Tem Edileuza Penha de Souza, que é uma cineasta de Brasília, foi com a gente para a Alemanha, para entrevistar ela, conhecê-la, para esse desenvolvimento de projeto. Fiz algumas imagens de cobertura da gente trabalhando. Queria achar uma imagem bacana aqui? Se machucar. Aí a gente fez várias imagens aqui, porque era uma residência artística, saindo pela cidade com ele, né?
pesquisamos o material de pesquisa, então vimos o arquivo dela, registramos o arquivo dela, tiramos fotos das coisas que ela tinha lá, de mais antigas, né? O doutor Inês abriu o arquivo dela para mostrar ela jovem, olha ela cientista, bem novinha aqui, né? A dona Irene é a primeira cientista química negra do Brasil, né? Ela é uma referência histórica do Brasil. Então esse projeto ele tem esse encanto de contar uma história de uma mulher que não só superou a dificuldade social, mas também um grande drama familiar. Né? Esses são fotos do livro dela, de infância. Então, a gente fez vários registros de material particular dela. E também imagens gerais assim, da equipe trabalhando. A gente conversando com eles. Imagens lá na cidade. E making off também. Vocês já ouviram falar dessa palavra making off? É o registro do trabalho que a gente estava fazendo, a maquiadora cuidando dela, né? Preparando o visual dela. Entendeu? Então isso daqui é uma atividade, gente, que eu estou trazendo para vocês, para abrir bem a cabeça de vocês, para vocês verem o potencial que tem, não só de estar morando no Distrito Federal, que tem esse fundo de apoio à cultura do DF. Repita comigo, fundo. Vamos lá, galera, aqui ó, fundo de apoio à cultura do Distrito Federal, que possibilita os artistas de Brasília trabalharem, né? A gente desenvolver uma economia criativa, a gente conseguir chegar ao cinema, às bibliotecas, aos teatros do Brasil. Entendeu? Isso tudo está ao alcance de vocês. Beleza? Entendido? Professora da senhora também. A senhora pode acessar o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Conheço vários professores que acessam. Entendeu? Alguém tem alguma pergunta? Tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Nada? E é você que está olhando para mim. Olha, professor. Ela está viva, vivíssima. Uma energia de uma mulher de 60 anos de idade. Falta correr. O nome Aleluia é o nome dela. Inclusive, ela é tia da Lumena Aleluia, né? Que esteve no BBB. Vocês lembram da Lumena? É tia dela, né? A gente confia também no outro artista que chama Aleluia. Ela mora na Alemanha, né? Ela conheceu o marido dela, que é o Rudolf. Ela conheceu ele na internet, fez esses dois aí. Se conheceram na internet. Uma passaram a morar juntos, viajar pelo mundo, até que ele pediu ela em casamento. Ela só foi se casar muito tarde, nunca teve filhos, foi uma escolha dela. Mais voltado para a ciência, uma mulher muito voltada para a ciência. E está aí até hoje, firme e forte, né? Vendendo o livro dela, trabalhando essa história comigo. Uma pergunta? É isso. Quem de vocês aqui quer ser artista? Alguém aqui quer ser artista? Olha, ele quer ser artista. Alguém aqui quer ser artista? Não? O que vocês querem fazer da vida, gente? Fiquem atentos, hein? São os artistas que vão sobreviver ao AI.
quer ser engenheiro. Mas, vocês conhecem inteligência artificial? Vocês já mexem com inteligência artificial? Todo mundo já faz dever de casa de inteligência artificial? Pois é, inteligência artificial, galera, vai substituir o trabalho de todo mundo, menos dos professores e menos dos artistas. Porque inteligência artificial não cria, inteligência artificial copia, né? Então, quem cria sobrevive, quem copia não vai sobreviver mais. Então fiquem atentos, para criar você precisa de ler, precisa de pesquisar, precisa de conhecer, para você superar, né, esse momento tão crítico que a gente está vivendo hoje, né, de superação das máquinas. Já assistiram Exterminador do Futuro? Alguém já assistiu Exterminador do Futuro aqui? Já viu? Exterminador do Futuro, quem é o protagonista do Exterminador do Futuro? Hã? Não, assim, personagem. Ó, que o nome do filme é o cara, né? É um robô que vem do futuro. Ele veio do futuro para matar a mãe de um líder revolucionário, né? Aí quando ele chega do futuro e começa a atacar a mãe precisa sobreviver, a mãe que é a protagonista do 1, né? Então ela vai sobrevivendo até que ela mata o robô, que é o clímax. Todos os filmes seguem esse formato, né? De um desejo que às vezes ele não precisa, mas que em um momento ele é instigado a ter. Professora, qual outro filme você viu? Qual outro filme você viu? O último. Ixi, não viu. Oh, minha mãe falou que chorou muito. Minha mãe gostou muito desse filme, né? É isso, gente. Oi? Ainda não. Uma grande cineasta falou que é ruim, eu fiquei de preguiça. O livro, né? O Homem de Mil Filhos. O Filho de Mil Homens, filme brasileiro. Sim, legal. É isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tá tudo certo. Já assistiu 2 vezes aqui a palestra, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Gente, é isso. Esse daqui, opa! O meu filme favorito, cara, é difícil. Meu filme favorito que vem sempre pra minha cabeça é um filme chamado Forrest Gump. Já viu? Já viu? Forrest Gump? Quem já viu Forrest Gump aí? Pô, esse é bom, hein? Esse é bom. É um filme que ele quebra todas as regras, né? É um filme que o protagonista, que é o protagonista, é o Forrest Gump, né? Mas ele não tem, o desejo dele é bem singelo, assim, ele apresenta o desejo dele, ele vai visitar alguém, né? E a gente vai conhecendo a história dele. Mas é um filme tão singelo, assim, de alguém que, naquela época, quando foi lançado Forrest Gump, o autismo era uma condição que a gente não conhecia, né? Era uma condição que as pessoas não sabiam que existia. Os autistas geralmente eram excluídos da sociedade, eram deixados dentro de casa, muitas vezes considerados pessoas de menor valor. Então esse filme trata de uma história de alguém que sempre foi tratado de menor valor. Mas por ele ser autêntico, o valor dele se destacava em qualquer momento que ele estivesse na vida dele. Então esse filme para mim foi muito especial para mim, porque eu também sempre me senti de menor valor. Pior filme? Pô, pior filme. Eu não guardo memória de piores filmes não. Inclusive,
Eu estava falando com um amigo recentemente que eu tenho descoberto que é tão difícil fazer filme, é tão difícil escrever um filme, produzir, captar dinheiro para fazer um filme, ir para um set de filmagem para fazer um filme, finalizar o filme, que é tão triste você considerar um filme ruim, depois de tanta jornada que o cara teve, que hoje eu nem considero mais filme ruim. Eu considero o filme menos bom. Então, assim, eu gosto muito de vários filmes, mas os menos bons eu não digo somente o filme. Falar que o filme é ruim é meio que. Ali é uma obra de arte, ali tem a alma de alguém. Quando eu falei sobre alguém que está escrevendo, se escrever, é puxar a cutícula da unha e aquele filme saindo pelo corpo inteiro, atravessando o olho, sem escrever. Imagina fazer o filme. É você tirar toda a sua alma e colocar numa obra. Então, nunca julgue um filme por ser ruim. Drama? O pessoal assiste drama. Toque drama? Dorama? O que é dorama? O que é dorama? Entendi. Já assistiram Euforia? Vocês têm idade para assistir Euforia? Não, né? Ela é cineasta, já vi que tu é cineasta, né? Tu é cineasta, tem cara de cineasta. Já assistiu Euforia? Gente, eu aconselho vocês a irem essa semana ao cinema. Volto a repetir, assistir a Natureza das Coisas Invisíveis, filme muito lindo. Assistam Agente Secreto. Assista Ainda Estou Aqui, tá? Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, primeiro Oscar de filme brasileiro. Oi? Deu erro? Deu pau ali, ó. Deu pau ali, ó. Ali de novo. Entendi. E é isso, galera. Vim aqui fazer essa masterclass. Volto a dizer que eu sou um cineasta de Brasília, tá? Estamos bem? Professor ok? Vai tirar o SEAC, o cadastro de agente cultural CEF? Vai, né? Vocês que estão fazendo filme, vai garantir que seu nome está no crédito? Né? Para tirar o SEAC? Né? Tem que colocar o nome de todo mundo no filme, hein? É isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado. Valeu. E é isso. Valeu, galera. Beijo. Vou tirar só uma fotinha aqui de equipe, beleza? Ele morreu. Tem uma hora que ele muda de posição. Ele muda de posição toda vez, tá vendo? Porque no dia eu falo comigo de. Não olha pra câmera. Não, bate aí. Bate aí. Eu inteiro ele vai dançar. Eu vou esquecer a minha não, pelo amor de Deus. Eita, o bullying.